vídeo dessa semana, das previsões de 6 a 12 de novembro, nós vamos falar da mudança importante que acontece no céu, que é Vênus entrando em seu domicílio Libra. Ela ama estar nesse signo. Agora, na quarta-feira, favorecendo estética, parcerias e relacionamentos. E na sexta-feira, Mercúrio, que entra no bem-humorado, sincericida e otimista signo de Sagitário. Isso é muito positivo. Essa mudança ela vai trazer um pouquinho mais de leveza para um fim de ano tão carregado, tão complicado, com muitas situações. Não vamos ser poliana, mas vamos ser otimistas. A gente precisa olhar com otimismo e esperança o céu e a vida, mas a gente não pode se enganar. Inclusive, se você espera ser enganada, se você busca só notícias boas, não, esse não é o canal, porque aqui eu trago a realidade nua e crua, pensando sempre que a gente pode mudar as histórias quando a gente muda a nossa frequência, mas não dá para não enxergar o que está acontecendo. É só sair na rua, é só ler um jornal, para ver o que está acontecendo no micro, nas nossas vidas, e no macro, no mundo. Então, tudo isso aqui no canal Jaque Astróloga. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreva, clique no sininho e dê um joinha, compartilhe. Esse é um canal que eu tenho muito paixão por ele, como todas as minhas redes sociais. Então, toda semana eu estou aqui nos domingos trazendo a previsão. Muitas vezes eu trago um outro vídeo que pode ser mais relevante em função do que está acontecendo no céu, mas lá no Instagram, Jaque Astróloga, eu tenho diversas postagens por dia, então lá você tem muito mais informação curtinhas, e também tem o esoterisma.com.br, que é um site que eu tenho há mais de 20 anos e que ali ele traz com mais extensão e com mais abertura de leque as informações. Hoje no final eu vou trazer de novo as runas, que como o tarô é um oráculo de orientação, as runas elas vieram antes do tarô na minha vida. Eu sou uma grande estudiosa desse oráculo dos povos vikings, eu amo a mitologia nórdica, então eu faço um convite, se você não conhece nada a respeito de Odin, de Thor, de Loki, de Ti, de toda essa mitologia poderosíssima, e se você não conhece nada desse oráculo, vale a pena conhecer. A gente trabalha com pedras, eu estou aqui no litoral, então eu trabalho com essa pedra adorável, mesmo que você não entenda, porque ele não é imagético quanto o tarô, ele também traz muita informação positiva. Eu fiz uma anotação aqui no meu computador, então assim, para não perder nenhuma informação para vocês, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar dia a dia o que a gente tem nessa semana. É uma semana com muitas informações, então eu vou tentar ser objetiva, mas também não vou me importar se esse vídeo se estender um pouquinho mais. Eu no final vou falar do banho de boldo, que é um banho de descarrego, e eu quero falar da gente fazer um trabalhinho com a energia dos 7 raios, que aqui eles estão como velas, que são os 7 chakras e que são os planetas pessoais. Eu gosto muito de trabalhar com cores, e eu geralmente, dependendo de situações da minha vida, eu trabalho muito com essa energia aqui. Eu vou sempre trazer algum ritual para a minha vida, e é isso que eu compartilho com quem está aqui, quem acredita e tudo mais. Então, a primeira informação importantíssima, gente, que a gente está numa semana de lua minguante. E isso faz com que a gente consiga esfriar a cabeça. A minguante desinflama, esvazia, reduz temperatura, reduz pressão. A minguante, ela é muito boa para a gente... A minguante, ela é um processo de recolhimento. Se a gente pensar nas 4 fases da lua como mulheres, né? A minguante é a anciã. Ela é
aquela ali que tem uma sabedoria, que já não faz questão de nada, que já viveu tudo, não é? Porque assim, a lua nova é a criança, a crescente é aquela adolescente se despertando para a vida, a cheia é a mulher na sua plenitude e a minguante é quando a gente fica com a sabedoria do tempo, a sabedoria da idade. Eu vejo muito nas redes sociais, principalmente eu gosto muito de Instagram e Pinterest, mulheres 50 a mais como eu, até mais, enfim, que ali você vê um processo que elas estão negando o envelhecimento. E daí, eu acho que isso é um problema. É claro que ninguém, olha, eu acho que é importante ser vaidoso, vaidosa, fazer o que você quiser, os seus tratamentos físicos, emocionais ou espirituais. Para quem gosta de plástico, eu tenho bastante receio, assim, porque é uma questão minha, né? Eu detesto coisas que me enfiem, que me encortem. Mas o que eu tenho visto é uma negação absoluta da idade em homens, mas muito em mulheres, que é quando a gente precisa assumir a nossa idade, e a idade, ela traz sabedoria, gente. Quando você pega ali você há 30 anos atrás, numa reação imatura, desproporcional, e como você reage hoje. Então a gente vai adquirindo experiências e a gente vai ficando sábio para dar conselhos, inclusive, e para olhar para a vida e falar, gente, não é pessoal, isso não é para... isso eu nem vou reagir assim. E daí quando eu vejo pessoas ali com o processo estético de negar, com muita plástica, às vezes com uma inadequação com relação já às roupas ou à produção visual, porque, né, gente, a gente sabe que com o decorrer a gente vai mudando e adequando, porque a gente está aceitando o envelhecimento, a gente vai perdendo o viço, a visão fica ruim, olha o óculos, a audição, mas a gente ganha muitas outras coisas. E para mim, essas pessoas que negam a idade, que se vestem, que se comportam como uma pessoa de 30, 40 anos mesmo, ela está com muitos problemas mentais, porque daí vai ficar muito deprimido, porque o tempo não para, o tempo ele é preciosíssimo, e ele não te pergunta se você está com problema em fazer 50 e 60 e 70, porque você vai fazer, e daí isso vai gerar muitos distúrbios. E para piorar, nós temos os filtros nas redes sociais, e eu tenho visto pessoas que viraram avatar. E aí, por exemplo, toda pessoa que vem fazer uma consulta comigo, eu sou publicitária de formação, a primeira coisa que eu peço é, me dá o seu, manda aqui o link da sua rede social, porque a rede social fala muito sobre nós. Claro que a gente dá uma melhoradinha na pele, ali com filtrinho que reduz as rugas, que dá... Mas eu tenho visto pessoas que são avatares, e aí quando elas chegam no consultório, eu fico chocada, porque aquela pessoa que está ali na rede social não é aquela pessoa que está na minha frente. E aí imagina se você está num processo de conhecer alguém, e essa pessoa está te vendo por uma rede social, que é uma morada de Netuno. Netuno rege o cinema, Hollywood, Netuno rege o Photoshop, Netuno rege as fantasias, as ilusões, a neblina. E aí quando essa pessoa senta e você tem um choque, e é claro que a outra pessoa vai ficar decepcionada. Então, se você está passando por esse processo, eu te sugiro ir para um psicólogo, para um psiquiatra, para um psicanalista, para um astrólogo, para fazer algum trabalho, porque você se sabota. Se o que você se a sua imagem nas redes sociais é de um avatar absolutamente retocada, toda vez que uma pessoa te conhecer no face to face, será uma decepção, porque você está no processo netuniano, sabe? E Netuno, ele no seu pior, ele é muito terrível, porque ele gera uma neblina na nossa vida, ele gera uma falta de norte,
e daí fica complicado para sua vida social, afetiva e profissional, né? Porque você não sabe nem quem é você, tá? Então cuidado se você virou um avatar nas redes sociais, sabe? Eu já vi pessoas que fizeram foto daquela pessoa que não é ela e pôs na sala, e aí todo mundo olha aquilo e fala, cara, tem algum problema seríssimo com essa pessoa, porque ela meteu um filtro e depois fez uma foto daquilo, porque a pessoa acredita que ela é aquela ali, sabe? É muito maluco. Eu tô falando em particular também de uma atriz, cantora maravilhosa que eu amo, mas que tá com uma negação enorme da idade, enfim, mas vamos lá, cada um sabe sua vida. Mas aí vamos trazer o contexto da astrologia. Essa semana você precisa ter planos de B a Z. Não é só B, C e D. É de B a Z porque Urano, o que traz imprevistos, o inesperado. Esse é um planeta que ele desconstrói, ele vira de ponta cabeça, sabe? Então, a promessa que ele tem é que não haverá nenhum tipo de previsibilidade. Daí a gente sabe que pessoas que têm planetas pessoais, ascendente, Lua, ou Sol ou Lua, ou ascendente em aspecto tenso com Urano, essa é uma pessoa que ela é tripolar. Sabe, não é só bi, é uma pessoa que oscila e daí ela não passa confiabilidade, porque todo dia ela é alguém, isso é complicadíssimo. É claro que o Urano, de um aspecto maravilhoso, ele dá uma genialidade, uma pessoa visionária, progressista, inclusiva, mas se o Urano estiver ruim, e essa semana o Urano tá... Sabe quando você acorda de ovo virado? Conhece essa expressão? Eu sou mineira. Ou com a avó atrás do toco. E o Urano faz oposição ao Sol, a Mercúrio e a Marte. Então, assim, saia com muito tempo de antecedência para suas reuniões. Reconfirme muitas vezes. Seja capricorniano, excesso de precaução, porque mesmo assim você vai ser pego com as calças na mão. Urano, ele trouxe, por exemplo, vocês viram essas tempestades de vento e de raios, porque chuva é Netuno, mas a tempestade de vento, de raio, que tirou luz e internet do estado de São Paulo, muito de São Paulo, muito Sorocaba, aqui no litoral, ficamos 8 horas sem luz. Urano é isso, sabe? Então essa é uma semana que, se você trabalha só no online, já comece a pensar nas rotas de fuga, porque provavelmente nós vamos ter muita instabilidade de internet, de luz, sabe? Às vezes sistema bancário que cai, enfim, nós vamos ter muitas situações de caos, sim, porque Urano, ele é o cara que desconstrói de um jeito complicadíssimo, e ele tá fazendo aspectos difíceis, né? E aí mexe muito com as comunicações, com os sistemas bancários, com o correio, mas também com as vias de rotas, né? Urano rege também os aviões, não é? E aí Mercúrio tem a ver com todo tipo de comunicação e tudo mais. Você vai viajar essa semana, saia com muita antecedência e não deixe nada que seja muito importante na sua mala, porque se essa mala extraviar, talvez você tenha coisas ali que você vai chegar num lugar e vai ficar vendido. Urano também faz uma oposição com Marte. Esse é um aspecto que ele traz, assim, sabe, os nervosinhos de plantão. Tem gente que adora dar porrada, tem gente assim que passa o dia doido para ser provocado, né, para bater, então essa truculência doentia de muitas pessoas. Essas pessoas vão ser ativadas, com certeza, porque aí Urano com Marte, ele dá acidentes. Cuidado se você trabalha com objetos pontudos, faca, bisturi, alicate, coisas furadeiras, porque esse é um aspecto que às vezes a gente pode ter acidentes importantes, mas também acidentes de carro, porque Urano com Marte, ele traz imprudência,
irresponsabilidade e às vezes acidentes importantes, né? Às vezes com trem também, né? Porque o Urano também rege os trens, além dos aviões, tá? Então fica aí essa dica, mas a gente tem várias coisas positivas durante a semana. Agora eu quero começar falando o seguinte: como a Lua tá minguante, essa é uma semana de você arrumar o seu armário de roupas, de bijuteria, de papéis, de fotos, de contas, sabe, vencidas. Faz um rapa. Aquilo que não serve, joga fora. Aquilo que você não usa mais, no Feng Shui a gente diz, quando você não usa alguma coisa e libera o espaço, outras coisas vêm para preencher esse espaço, tá? Então, se você está guardando muita coisa, você não está liberando o espaço. Semana boa para tirar aquelas fotos, aquelas cartas, aqueles vídeos que te machucam, que não te representam, sabe? Ai, o casamento que acabou no litigioso e eu tô cheio de presente. Aí, gente, doe, desapegue-se. Então, isso. E também de emoções, né? Semana boa de cortar sociedades, amizades que não funcionam, parcerias que só você trabalha e o outro tá montado assim nas suas costas. Se você carrega o mundo nas costas, de um jeito assim, sabe, de muitas responsabilidades, não deixando o outro ser responsável, você vai ter problemas seríssimos do nervo ciático e na lombar, porque o corpo, ele fala assim, ok, você não está conseguindo liberar uma coisa, então eu vou te ajudar, te dando muito problema na lombar. É mais ou menos isso, tá? Então, dia a dia, segunda-feira, dia 6, a gente tem aquele fatídico Mercúrio oposição Urano. Pode ser que a gente tenha bastante problemas de internet nesse dia. Não deixe para fazer hoje, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Antecipe-se. Quem faz aulas e cursos online, segunda pode ser um dia meio complicadinho. Aí, às 11h37 de segunda-feira, dia 6, aspecto lindo entre Vênus, que está se despedindo de Virgem, mas ainda está nos últimos graus de Virgem, trígono com Plutão. Dia de curar feridas emocionais, feridas afetivas. Esse é um dia ótimo de conversas, sabe? Você tá ali num casamento que você não quer se separar, mas você tá cheia de mágoa. Esse é um dia de falar sobre isso. Ou Vênus também fala de sociedade. Você tá numa sociedade que você está se sentindo muito usado, sabe? Que você que faz toda a força, sabe aquelas sociedades que é você que vai atrás de tudo, o outro não faz nada e só usufrui das benesses? Esse é um dia de se conversar, porque a gente consegue realmente tocar o outro de um jeito curativo. Vênus com Plutão, num trígono, ele é maravilhoso. Esse é um aspecto no mapa de nascimento de pessoas que acumulam riquezas muito grandes, sabe? Aqueles milionários, claro que tem outros fatores, mas como é Vênus e é Plutão, num trígono, muitas vezes ele dá à pessoa uma capacidade de ver um negócio que vai deixá-la muitíssimo rica, poder, dinheiro, realmente. Esse é um aspecto que dá muita sedução, muito magnetismo. Não interessa se a pessoa é lindíssima, mas a pessoa tem algo que todo mundo quer ficar colado nela, sabe? Parece que a pessoa é o poste e os vagalumes são as outras pessoas que querem todas orbitar ali ao redor dela. E aí eu vou deixar uma sugestão que é às 11h37 da segunda-feira, dia 6, com esse aspecto muito bom para os afetos ou para as sociedades, que nesse horário exatamente você faça uma provocação no outro, porque vai funcionar de um jeito positivo. A provocação aqui, ela é positiva, tá? Às vezes a provocação a gente sabe que não é positiva, tá? Então fica aí essa dica. E aí nesse mesmo dia 6, segunda-feira, dia das almas, eu adoro fazer meus rituais nas segundas, dia das almas, sabe? As almas fazem a conexão lá com os nossos anjinhos e os nossos queridos que estão no primeiro andar. Às 22h36, Mercúrio faz um trígono com Netuno. Esse é um dia que, sabe, o telefone lá em cima do seu guia, do seu mestre, do seu orixá, do seu guardião, do seu anjo, tá? Conexão exata, fazer aquela prece exatamente às 22h36 do dia 6,
aquela prece. Ou, tá? Pegar essas 7 velinhas dos 7 raios dos anjos e acender e fazer uma mentalização nesse dia e nesse horário. Ah, já que eu não tenho todas as velinhas, então usa a velinha azul Klein, azul Frida Kahlo, inclusive, nesse dia e nesse horário. Mande uma cartinha para o seu anjo, escreva agradecendo, pedindo, desabafando, contando suas histórias. Depois queime com lápis, com fósforo e sopre, tá? Aí terça-feira a gente tem uma lua em virgem, lua muito boa pra gente se organizar nas nossas... a gente se organiza muito arrumando gavetas e tudo mais, papéis, arrumando as questões de banco. Lua em virgem é extremamente eficiente para olhar com lupinha aquelas coisinhas da casa, sabe? Ah, eu mexi em todas as luzes, eu arrumei a fiação, e aí eu chamei o cara e eu fiquei, a gente resolveu tudo na terça-feira, dia 7, com a lua em virgem. Aí na quarta-feira, dia 8, Vênus entra em Libra às 6h30 da manhã, ficando até o dia 3 de dezembro. Esse é um aspecto muito positivo, porque Vênus, ela está em domicílio, Libra fala muito de pactos, conciliações, reconciliações, paz. Então isso pode trazer, talvez, nesse dia 8, ali, um pouquinho de negociação que envolva até órgãos que fazem essa mediação, como o ONU ou outros, ou países que estão tentando ali no Oriente Médio reduzir essa guerra, né, ali com Israel, Hamas e o povo da Palestina, etc. Então pode ser bom. Vênus em Libra é excelente para procedimentos estéticas, plástica, limpeza de pele, colocar botox, enfim, repaginar o nosso visual com cores. Eu adoro cores, vocês sabem disso, eu vivo falando, as cores, elas super falam sobre as nossas emoções. Em geral, quando eu acordo de manhã, eu penso na cor que eu quero usar, e isso porque foi automático, que tem a ver com minhas emoções. Agora, se eu acordo muito mal-humorada, eu vou evitar os pretos e as cores fechadas, como azul, petróleo, cinza, porque eu preciso de elevar o meu humor, e aí eu vou tentar, com certeza, usar alguma coisa no tom de laranja, que é a melhor antídoto anti-mau humor, tá? Gente mal-humorada, eu acho que é um karma maldito, tá? Claro que tem coisas difíceis e tal, mas mau humor, pra mim, é uma das coisas que eu menos tolero na vida hoje. É claro que às vezes eu fico de mau humor, mas a gente cada vez tentando evoluir e tal. Quem é muito favorecido por uma Vênus em Libra? Primeiro, o Libra, que fica aí até o dia 3, né, de dezembro, com uma possibilidade melhor de engatar parcerias, de melhorar suas relações afetivas, fica super vaidoso. Então é aquele momento que você está olhando mais para você e para o seu corpo e dando comandos de quero fazer essa mudança, a autoestima está super elevada, parece que vocês estão com magnetismo maior, isso é muito bacana. Gêmeos também é muito favorecido, que é outro signo de ar, então afetos em casa 5 fica borbulhando, afetos bacaninhas, às vezes assim, a relação com o filho favorece, então você está conversando mais com seus filhos, ou os filhos adolescentes ou adultos engatando amores, né, se apaixonando, casando ou noivando. E aquarianos, outro signo de ar, são muito favorecidos na casa 9, que ela pode significar programar viagem internacional, pensar em voltar para uma faculdade, para uma pós. Isso tudo fica muito favorecido por esses aspectos. Obviamente, os signos de fogo, em particular Leão e Sagitário, também são favorecidos no menor grau, mas também ficam mais mais dispostos. Quando você sai na vida de alto astral, as pessoas respondem, porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. O desafio é para Áries, com certeza, porque Vênus vai fazer uma oposição, e às vezes, nos relacionamentos, Áries vai ser mais demandado, a ser menos egoísta, de parar de pensar só neles, porque os arianos são assim, né, gente?
tem altas coisas bacanas, mas são muito egoístas, né? Porque é o primeiro signo do zodíaco extremamente imaturo. A não ser que você é um ariano com aspectos ali com Capricórnio ou Virgem, que traz maturidade, ou Sagitário, ou Aquário, que vai trazer muito generosidade ou inclusão, mas senão você fica muito egoísta, né? Então tem que pensar sobre isso, né? Enfim, a temporada de Vênus em Virgem, ótimo, porque a gente está muito mais sociável, né? As compras de beleza, de moda, de estética, de decoração, elas aumentam e fica muito mais favorecido as parcerias e os relacionamentos, tá? Então isso é super bom. Aí na quinta, dia 9, a Lua faz uma conjunção com Vênus. Esse é um dia dos assuntos femininos ótimo, sabe? Então, assim, sair com a sua amiga e visitar sua mãe, né? Esse é um aspecto, dois planetas femininos, quando estão juntos, a gente consegue entender o que nos traz mais beleza interna ou externa. Mulheres são fonte de sabedoria no dia 9 para todo mundo, independente do seu gênero. Aí na sexta-feira, dia 10, Mercúrio entra em Sagitário até dia 1º de dezembro. Com certeza, o nosso humor melhora. Ficamos mais otimistas, enxergamos o copo quase sempre cheio, ficamos super piadistas, a gente fica com mais vontade de aprender, de estudar, de começar um curso, uma universidade. Sagitário é um signo extremamente ligado em ampliar conhecimento, isso é maravilhoso, eu amo essa parte de Sagitário. O que fica complicado? Sincericídio, assim, falta filtro, né? Quando Mercúrio tá em Sagitário, né? Então, assim, tô aqui, assim, aí uma pessoa vem do nada e fala assim, nossa, que ridículo esse seu colar. Você fala, gente, mas que isso, sabe? Os sagitarianos são muito francos, não fazem por mal, mas falta aquela percepção que talvez o outro não está preparado para a sua, sabe, para essa sua absoluta verdade. Não precisa mentir, mas precisa ter filtro, né, gente? Quem tem lua em Sagitário ou ascendente em Sagitário também é muito sem noção. Às vezes são pessoas, eu falo da patada de graça e tudo mais, mas a gente se torna muito mais pensador, mais filósofo. Queremos ampliar nossos conceitos e nossas ideias. Eu amo Mercúrio em Sagitário. Ele está em exílio, porque Mercúrio ama estar no signo oposto, que é Gêmeos. Mas assim, porque Mercúrio em Sagitário, a gente olha demais a floresta e é fundamental que a gente enxergue as árvores. Senão você tem uma percepção muito ampla da floresta, mas quando você está lá dentro da floresta, você não sabe onde tem abacateiro, onde tem bananeira e você se perde, tá? Esse pode ser um período muito grande de franqueza excessiva e indelicadezas, mas ao contrário de muita generosidade, de bom humor, de ações e palavras muito amistosas. Eu vejo de um jeito bem positivo. Aí no sábado nós temos a belicosidade também muito grande, muita impaciência, tá? Então fica bem cuidadoso no sábado, porque pode haver rupturas. E como está envolvido Urano, às vezes problemas com a parte elétrica, fiação da sua casa ou do seu escritório, tá? E aí talvez no sábado dê uma azedadinha no conflito de milícias aqui no Brasil, ou lá, né, das guerras, etc. E a gente encerra domingo com uma lua em Escorpião. E aí eu vou dar uma sugestão para o domingo de um banho de boldo. Boldo, ele é muito bom para o estômago, né? Você bebeu todas, encheu a cara, ferrou o seu fígado. Boldo, banho de boldão, tomar boldo, né? Chá de boldo. Mas aqui a minha proposta é um banho de descarrego com boldo. Eu sempre uso a erva natural. A erva seca, ela perdeu 50% da potência. Macera, deixa ali essa folhinha numa água morna, meia horinha tampada, coa, joga essas plantinhas ali numa planta, num jardim, numa árvore. Depois do seu banho normal, jogue da cabeça para baixo. Esse é um banho excelente de descarrego, porque olha, gente, não interessa se você está precisando de um banho de amor, de prosperidade, de bom humor, se você está muito carregado. Nenhum banho vai pegar se antes você não se limpar. Você entende isso? Então, a gente sempre
tem que começar pelos banhos de descarrego. Tem vários, eu gosto muito da Ruda, mas essa semana, por conta do domingo, tem uma lua em Escorpião, domingo 12, lua em Escorpião, eu sugiro esse banho de boldo, tá certo? E aí, agora eu vou falar rapidamente conselho para os 12 signos através das minhas preciosas runas. Eu amo oráculos, né? Claro que eu amo astrologia, mas eu amo oráculo. Áries, eu vou mostrar só esse primeiro, mas depois eu não vou mostrar porque vocês não vão entender. Daeg, semana maravilhosa, tem coisas novas chegando. Você passou por um túnel escuro e agora você chegou na luz. Taurino, Sigel, o sol descongela os blocos de gelo, bom humor, as coisas estão... Clareza de ideia, gente, clareza de ideia é maravilhoso, porque aquilo que estava turvo está claro e você sabe para onde ir, positivo, hein? Aí, geminianos, o que a gente tem nessa semana? Tir invertido, desorganização, sabe, perde tempo, não tá se comprometendo, sabe, atrasando em tudo, tá queimando o seu filme profissionalmente. Com cuidado, geminiano aí. Cancerianos, o que a gente tem nessa semana? Esse é um aspecto que eles chamam Gil, é o Greenpeace, né? Esse desenho, as 3 patas da águia, é muita proteção espiritual. De repente, a semana de fazer um altar, de começar a frequentar uma igreja, um centro de umbanda, um centro kardecista. Entra um anjo da guarda na sua vida essa semana, que personificado, né? Ali uma pessoa que vai mudar muito das histórias. Leão também muito positivo. Man é uma runa assim boa para você começar um curso de internet, um curso digital. E essa é uma energia que você está muito racional. Então, aquela semana que a gente está decidindo aqui e não com o coração. Sobriedade positiva. Virginianos, o que a gente tem para vocês nessa semana? Win. Olha, Win é a própria Vênus, em semana linda de mudar, de repaginar visualmente, parcerias novas, você assim com uma facilidade de encantar o outro em todos os sentidos, isso é muito bacana. Eu usaria muito rosa para vocês, virginianos, nessa semana, tá? Aí, escorpianos, a gente tem invertido. Aí, alguns desafios mais complicados, mas pode ser questões com saúde, hein? Cuidado com a parte renal ali, sabe? Uma sobrecarga no rim ou na bexiga, às vezes uma infecção urinária, inclusive, tá? Escorpianos. Ah, desculpa, não era escorpião, hein? É para Libra, eu pulei, então... Tira tudo que eu falei de escorpião. Essa mesma informação dos desafios do rim, da bexiga, da infecção, é para os librianos. Precisa ter atenção, tá? Com essas questões de infecção, sim. Tá mais desanimadinho, sistema imunológico fraquinho essa semana, vocês librianos. E agora os escorpianos, olha que linda. Jarra é a própria Gaia, aprender com o tempo. Você não amadurece uma planta, uma fruta verde. Se você antecipar o processo, ela passa do verde para o podre. Essa é uma semana de aprender muito sobre o tempo, mas é uma semana de colher. Sabe, você plantou um abacateiro, essa semana você vai colher os abacates, positivo. Sagitarianos, o que a gente tem? Vocês estão no inferno astral, hein, gente? Porque o sol está em escorpião. Beorque, fofo, aqui a gente pode ter situações de família muito positivas. Filho engravidando, você engravidando, o seu filho ganhando uma medalha, acontecimentos gostosos na família, como um casamento, como um batizado, sabe? Cuidado só com a comida, hein? Beorque, ele dá aquela vontade da gente comer coisas gordas. Capricórnio, o que a gente tem? Olha, Odin é a pedra em branco. Essa é uma semana que o caderninho que você recebeu tá em branco. Escreva as suas histórias, mas tem um ciclo novo entrando, com certeza. Aquarianos, o que a gente tem pra gente? Porque eu sou aquário também, esfria a cabeça, desacelera, tenha mais paciência, as coisas estão acontecendo, aquarianos. É que às vezes você não está notando, mas é uma semana de menos ação, mais introspecção, mais pensamento. E para encerrar, olha, estou encerrando na hora certíssima, porque já estão ouvindo aqui, helicóptero e tal. Para encerrar, piscianos, nós temos
Lago, essa é uma semana muito de intuição, de sensações, de premonição, de sonhos poderosos. Beber muita água também é super positivo. É isso aí, gente. Eu deixo um super beijo. Te lembro de se inscrever aqui, de compartilhar, de clicar no sininho, de dar sugestões, comentários e um joinha. Semana de lua minguante. Faça o seu banho de boldo no domingo. Esfrie a cabeça, porque na segunda, dia 13, nós temos uma lua muito importante em Escorpião, lua nova, mas aí vai ter um outro vídeo sobre isso. Tudo de bom. Namastê!